Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Se vocês estão vendo esse vídeo, tá tudo bem. Não tem nada de errado. Tá tudo certo, pessoal. Os russos não estão me perseguindo, tá bom? Enfim, vamos aqui ao vídeo que rolou agora, aqui no torneio. Vamos lá, temos aqui Jun Jun, a atual campeã do mundo, jogando contra ele, o prodígio de 29 anos, Vincent Keimer. Não, pera aí, Rafael, Vincent Keimer também não tá assim, né? Porque a gente falava do Vincent Keimer quando ele tinha 14 anos, né? Mas também não faz tanto tempo assim, ó. Eu acho que o Keimer já deve ter o quê? Uns 19? Vamos ver, ele já não tá mais no... Olha aí. 19 anos, calma lá, muita calma nessa hora, né? Aqui vocês não estão vendo, mas nós temos a idade dele aqui nesse site. 19 anos de idade. O garoto Vincent Keimer. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Não, né? Age. Tem um age aí. Agora apareceu aí. Agora apareceu. Tudo bem que eu tive que desconfigurar aqui a nossa tela aqui. Vamos de novo aqui para o nosso layout aqui. Beleza, tá tudo bem. Vincent Keimer, prodígio alemão, 19 anos de idade, Jun, campeão do mundo, atual campeão do mundo. Vamos dar uma olhada. Partida que aconteceu agora no PT Siege Manchester 2024, onde a gente teve uma abertura inglesa, que foi respondida aqui com E6 pela campeã. E agora o peão já vem aqui no centro, D4, a gente transpôs aqui para o gambito da dama recusado, é o nome dessa abertura, né? Como se as brancas tivessem oferecido o peão e as pretas falaram não quero, né? Então por outra ordem. Cavalo F6 foi jogado, temos trocas, peão toma, e aqui o Keimer passa o bispo de casas escuras para poder jogar um E3 sem deixar o bispo preso. C6 foi jogado, Jun fala o seguinte, você não tá mais defendendo esse peão, então eu vou proteger o peão central, o cavalo não era uma proteção fixa, e também posso até contra-atacar se eu quiser. Ok, E3 foi jogado. Bispo em F5, temos o lance cavalo de G em E2, o bispo vem para casa de E7, esse cavalo esquisito aqui agora vem para casa de G3. Atacando o bispo, atuando no centro, bispo E6 foi jogado e agora o bispo vem dar mais um reforço aqui para jogar o avanço em algum momento. E aqui H6, Jun questiona o bispo do Keimer, o bispo volta, Roque coloca o rei em segurança. E aqui o Keimer vem com esse cavalo já para casa de F5, né? Interessante essa manobra aqui, essa abertura do Keimer, que mexe esse cavalo várias vezes. É a terceira vez em 11 lances, né? Quer dizer, o cara jogou aqui quase um quarto aqui, um terço dos um pouco mais, né? De um terço, menos de um quarto dos lances aqui. Este cavalo, protagonista da partida, e vai embora, ele se despede, ele é aquele showman que foi embora. Participação curta, né? E aqui então é o cavalo do Kasparov, meus amigos. Esse cavalo aqui na quinta horizontal é perigoso demais para você deixá-lo morando aí. Por isso, bispo toma, bispo toma. E Jun segue com o bispo D6. Ela não quer que o Keimer tenha o par de bispos. Se trocar um deles, tá bom. Bispo G3, não dá para evitar as trocas por enquanto. Seguiu com o cavalo E8, né? Um lance que controla H4, mantém aqui os bispos se olhando e sai da frente do peão de F. E aqui o Keimer joga com o lance dama em C2. As brancas podem pensar num ataque da minoria, uma possível estratégia, por enquanto vai se defendendo, mas o Keimer tem uma outra ideia. Ele joga agressivo aqui, porque depois de cavalo D7, ele não vai para a ideia do ataque da minoria, que é uma possibilidade aqui, ele vai para uma outra ideia bem legal, que é o grande roque, ele vai atacar na ala do rei. Jun já traz as peças para a ala da dama com o cavalo B6, mas agora bispo cheque, cheque, né? Se você puder dar cheque, dê. Cheque é sempre cheque, né? Não, Rafa, nem sempre, né? Então vamos lembrar que muitas vezes um cheque não é simplesmente nada, né? Então tem gente, principalmente iniciante, né? Eu já via muito isso quando eu dava aula na escola. Cheque, professor! Né? Acabou a aula. Ah, mas eu ganhei. Por quê? Porque eu dei 2 cheques nele. Não conta. Cheque não conta, não é bom. Às vezes é ruim você dar cheque. Às vezes você ajuda o seu adversário dando um cheque, né? O peãozinho cobre lá pra defender o cheque, você vai melhorando a sua posição, né? Às custas desse monte de cheque. Mas nesse caso, por que o Keimer fez cheque? Comemorou aqui, né? Porque aqui, pessoal, é só um detalhe técnico e sofisticado, aonde possivelmente num final de jogo, imagina que já trocou dama, torre, esse rei aqui, ele tá muito próximo de já entrar no final. E quando você já faz um bispo cheque, você de certa forma força o rei para ir para H8 e agora joga o lance bispo D3, ou seja, ao invés de jogar diretamente aqui, né, o lance bispo D3 para controlar C4, por que não jogar o rei para o canto, né, para que no final ele tenha que gastar um tempo a mais antes de jogar
o lance bispo D3. Detalhe técnico de primeira qualidade aqui do Vincent Keimer. Seguimos com o lance A5, rei B1, lance profilático, A4, Jun perigosa, A3 aqui tentar parar esse ataque. E dama em E7, será que a Jun tá querendo sacrificar peças? Vincent Keimer segue com torre de D em E1, mais uma vez aqui não se incomodando com o sacrifício, prepara a ruptura no centro. E aqui dama vem para casa de F6. F3 protege o peão de F, dá suporte para E4. Cavalo vem para casa de C7, dama passa para outro lado para F2. A dama volta para casa de D8 e aqui E4. Bela situação aqui, bela luta entre os dois aqui, hein? Vamos ver. Peão toma, cavalo toma. E agora bispo em E7. Jun mantém os bispos no tabuleiro. Ela sabe que ela também tem um ataque perigoso vindo aí. A posição é de 2 gumes. Bispo E5 foi jogado pelo alemão. E agora cavalo manobra para casa de E6. Pressionando o peão central, que está atacado 2 vezes, protegido 2 vezes. Dama vem para casa de E3, mas agora Jun segue com F6, expulsando o bispo daí. E aqui é o momento crítico da partida, porque o bispo aí vai para onde, né? As pretas começaram a ganhar uma iniciativazinha aí com o cavalo D5 daqui a pouco e tal. No entanto, os computadores mostram que a posição é equilibrada. Vincent Keimer acaba indo para esse lance bem confuso, cavalo C5 com o bispo atacado. Será que vai dar certo isso? Será que não daria para ter jogado outra coisa? Olha, os computadores preferem esse lance aqui maluco, bispo D6, com a ideia de que se bispo toma, você captura a sua peça atacando também o cavalo. Por exemplo, dama toma e aqui recupera material e vai para uma posição com igualdade, chances para os dois lados. Bispo D6 também não precisa ser respondido com bispo toma, essas trocas todas que a gente viu agora. Também poderia ter sido respondido com cavalo D5. E aqui você poderia seguir com o único lance da posição, bispo por bispo também atacando a dama. E aqui a gente poderia também seguir com chances para os dois lados. Talvez aqui as pretas atacando primeiro, né? Talvez o Keimer teria que se defender. No entanto, nessa posição, Keimer não vai para esse lance. Ele segue com esse lance confuso, cavalo C5, que parece muito bom. Afinal de contas, se a gente tem a seguinte linha, né? Se cavalo toma, você pode jogar peão toma e não tá dando tempo de capturar o bispo porque tá atacando o cavalo. E mesmo que o cavalo saia atacando a dama, dama em E4 vai ameaçar checkmate. E depois de, por exemplo, F5, você tem dama D4 e você tá tranquilo. Tá atacando, as pretas estão tendo que se defender. Então parece uma linha boa essa do Vincent Keimer, né? Mas tem um problema só. E a Jun calculou tudo certinho. Ela segue com bispo por cavalo. E depois de peão toma, claro, você agora tá com o cavalo atacado, mas agora cavalo D5 foi jogado pela Jun. E agora o Keimer tem o bispo atacado e a dama também atacada. Dama em E4 com a ideia do mate, mas agora cavalo G5. A Jun guardou esse cavalo, por isso ela não tomou em C5 de cavalo. Porque agora o cavalo ataca a dama e protege o mate. E o bispo tá atacado também. E o cavalo tá protegido. Por isso vai perder peça, Vincent Keimer, é matemático. A partida seguiu com dama C4 e agora peão toma. Torre toma. Meus amigos, o que fazer quando você perde uma peça assim? Abandona a partida? Não, olha o que o Vincent Keimer tá mostrando aqui. Ele tá jogando contra a campeã do mundo. Ele pendurou uma peça, mas tem ataque aqui, tem contra-jogo, que é isso? Né? O rei aqui, você pode começar alguns ataques aqui, né? Pode pilhar, tira esse cavalo daqui, pilha bispo e dama e vai pro mate. Um monte de coisa pode acontecer aqui ainda, hein? Então vamos ver como segue. Torre 8 jogado pela Jun. Torre de H em E1. A Jun quer trocar peça, ela quer ir para um final. Quanto mais trocar peça, melhor. Já joga um B5 aqui. Peão toma, en passant. Dama toma. E agora tem um ataque interessante na coluna B. E o Vincent Keimer segue voltando a torre aqui, já se antecipando aos possíveis ataques. Torre 2 foi jogado. Torre B8, Jun segue pilhando o ataque. Rei A1. Sai aqui da possibilidade de algum tático no futuro. Deixa o rei em segurança. Dama B3. Jun quer trocar as peças. Ataca a dama, ataca o bispo. Temos trocas. Dama toma e peão toma. E agora o Keimer tem problema, porque qualquer checkmate na fileira do fundo é mate, né? Qualquer cheque na fileira do fundo agora vai ser mate. Por isso o bispo C4 foi jogado pelo Keimer. Ele sabe da prioridade que é esse peão. Temos cavalo em F7 jogado pela Jun. Manobrando o cavalo, torre veio agora atacar a base de defesa do cavalo.
E aqui G5, lances corajosos de Jun em Jun. Aqui é possível você capturar, no entanto, cavalo E5, ataca a torre, ataca o bispo, né? Poderia querer jogar um final dessa maneira, mas Vincent Keimer segue aqui com G3. Temos o rei vindo para o jogo em G7, o rei sai do cantinho aí, rei B1 foi jogado. Olha aí aquele rei H8 lá, né? Não sei se ia fazer muita diferença, porque jogou em G7, se tivesse em G8 também vinha para G7, né? A partida seguiu com torre B7, e agora rei vem pro jogo, rei C1, H5, e aqui rei D2, cara. Muito legal que o Keimer tá na luta, mesmo com uma peça a menos. Torre D7, ameaça cheque descoberto, rei C1, respeita, torre volta para B7, rei D2. E a Jun em Jun aqui com uma peça a mais não quer empatar. Ela segue com H5, H4, perdão. Torre por C6 foi jogado agora pelo Keimer, tá na luta, atacando agora o cavalo. E aqui a Jun em Jun segue com o lance cavalo em E5, atacando o bispo e a torre. E o que fazer nessa posição? A Jun em Jun está propondo jogar um final. E o Keimer tem a possibilidade de capturar aqui o cavalo e depois capturar outra peça e jogar esse final. No entanto, a impressão que dá, né, com essa torre chegando aqui, é que realmente as pretas vão ter um final ganho, mas na verdade não, cara. Olha que loucura. Aqui o Keimer poderia ter jogado isso e não é tão simples ganhar esse final, se é que dá para ganhar. O bispo controla essa casa de C2. E sim, existe um incômodo, porque você tem que ficar com o rei e com o bispo toda hora controlando essa casa, porque se o rei se distanciar demais, a torre chega e você pode sacrificar e promover. Então, é bastante incômodo, mas aqui, se as brancas conseguirem se manter aí, né, protegendo, né, com esse contrajogo com os peões passados dos dois lados, poderia seguir dessa maneira. E sim, os computadores, meus amigos, por incrível que pareça, conseguem empatar esse final, tá? Vou mostrar aqui só mais um pouquinho. Um final aqui, simulado, né, de 1512 lances, para mostrar que poderia empatar, né? Aí só não vai chegar nessa posição e jogar esse aqui, né? Para levar esse raio-x aqui e chorar, né? No lance dos 1512. Por isso, meus amigos, nessa posição, Vincent Keimer poderia e deveria ter capturado, mas não somos robôs. Somos seres humanos. Torre C5 foi jogado pelo Keimer. Jun em Jun segue com cavalo por, torre por, H3. Rei vem para casa de D3, torre ameaça, mais um descoberto. Torre cobre. Rei F6 foi jogado, A4, dispara o passador. Rei E5, torre cheque. Rei D6, rei vem para C4. Bela luta do Keimer, hein? Que garoto marrento. Torre B7 foi jogado, A5, torre B4, cheque, rei D3. Rei C5, torre por torre. Cavalo toma em rei E4. Bora jogar esse final com uma peça a menos aqui. O Keimer tem alguns peões a mais, dá pra tentar criar um peão passado. Rei B5, encosta no peão, F4. Peão toma, rei por peão dispara. Cavalo C6 foi jogado, rei ataca o cavalo. Cavalo D8 jogado agora pela Jun em Jun. Aqui rei C4 tenta deixar o rei meio que preso. Rei A4, F6 jogado pelo Keimer, dispara o peão. Cavalo vem para F7. E a gente tem aqui essa posição digna de estudo, onde a barrinha não entende muito bem o que está acontecendo. Essa barrinha da engine aqui. E ela acha que as pretas estão ganhando. E por incrível que pareça, essa posição é empatada. Por incrível que pareça, essa posição é empatada. E a técnica é tentar não deixar o rei sair do canto, né? E o rei não vai poder se aventurar muito, e o cavalo também não vai poder se aventurar demais, porque ele tem que ficar aguardando aqui o peão passado, né? E a maneira de fazer isso só tem uma, é rei D4. Rei C5 não funciona, rei D4 funciona. E aqui um estudo que mostra, mesmo que se faça algum lance aqui de cavalo, a ideia é manter sempre o rei aqui, né? Próximo aqui. Né, tentando fazer uma coberturinha aqui para o rei não passar, né, faz sempre a oposição. Quando precisa, meio que vai para lá, mas volta, faz a oposição, né, não deixa o rei sair, ó. Essa aqui é meio que a técnica aqui, ó. Quando o rei tenta vir, você fecha ele de novo, né? Se afasta, se o rei chegar, fecha ele de novo. E o cavalo não consegue sozinho fazer nada, fecha aqui o rei de novo, né? E por incrível que pareça, essa posição é uma posição empatada, meus amigos. Aqui rei B4, o rei fica aqui segurando, o cavalo vem, rei D4, enfim.
Vocês perceberam a dificuldade que é progredir de negras, mesmo tendo uma peça a mais? E a barrinha ainda acha que dá pra ganhar e tal, depois vê que não dá. É muito doido, né? Então a gente tem esse final aqui que dá pra empatar. Mas o Keimer tá com muito pouco tempo no relógio. Ele jogou qualquer lance aqui, rei C5. E agora? Jun em Jun segue com o melhor lance da posição, cavalo H6. Rei D5 vem dar suporte, rei B5, rei E5, agora rei C4. O rei passou com facilidade, hein? Rei E4 pelo Keimer, mas agora cavalo F7. Joga o rei pro outro lado, dá a passagem pro rei. E depois aqui de cavalo D6, portanto, Vincent Keimer, meus amigos. No lance 69, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Jun em Jun venceu aqui o Vincent Keimer, né? Agora, Rafa, como é que pode a Jun em Jun vencer aí? Eu sei que ela é campeã do mundo, eu respeito tudo, mas ela tem 200 pontos de diferença de rating em relação aí ao Vincent Keimer, né? Aqui a gente entra num aspecto de que uma das possíveis explicações é de que o rating é uma medida de grupo, né? O que isso significa? Se o Magnus Carlsen morar na vizinhança, né? Se ele só jogar os bairros da vizinhança lá dele, e se a turma lá do bairro tiver 1.600 de rating, né? A turma do bairro onde o Carlsen joga, se ele só jogar no bairro dele, ele nunca vai ter um rating maior do que muito longe dos 1.600, né? Porque eles só vão estar jogando entre eles, mesmo que ele comece a ganhar muito, todas. Quando ele chegar em 1.700, 1.800 de rating, cada vitória que ele tiver, ele vai ganhar só um ponto, porque os caras já estão com 1.500, ele pegou o rating de todo mundo que ele podia, né? Imagina uma sociedade fechada naquele bairro que só jogam entre eles, acabou. Né? Não tem como mais crescer a partir dali. Então, o rating é uma medida de grupo, uma medida clusterizada, tá? Então, quando a gente olha grupos diferentes, por exemplo, a maior parte dos torneios que a Jun Jun joga são os torneios femininos, tá? E o feminino não tem tanta tradição, o rating delas é menor. Isso não significa que o nível de jogo de uma jogadora como a Jun Jun seja menor do que a de um 2.700 e tudo mais. É preciso mais para poder tirar essa conclusão. E aqui ela mostra a possibilidade, ganhou. Muito bonita aqui a partida de Jun em Jun contra Vincent Keimer, né? Tudo bem, é isso. A gente segue acompanhando mais partidas emocionantes aqui do TP Sigman Chess Tournament 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tá tudo bem, viu? Não fiquem preocupados, não. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!